Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees and give it time. They're the answer. Nós vamos fazer um resumo de tudo que foi falado, né, esse mês. Nós temos falado sobre dons. Cada cristão, ele recebe um dom de Deus para servir no corpo. E se você olhar no seu boletim, nós temos um texto lá em Atos capítulo 9, que fala de uma discípula, né, chamada Docas. Essa mulher, ela usava os seus dons e talentos para servir as mulheres daquela região. E essa mulher, ela adoece e morre, e Pedro, né, a ressuscita. E é interessante porque o texto lá, você pode ter no seu boletim, você pode ir no texto lá depois, o texto vai falar que a ressurreição daquela mulher abriu uma porta para o evangelismo naquela localidade. Mas se nós olharmos bem, talvez o motivo maior de Pedro ter ressuscitado aquela mulher, porque imagine uma mulher que esteve doente, provavelmente sentindo dores, agora estava diante de Deus, longe dos problemas, das dificuldades dessa vida, mas Pedro atrás de volta, novamente para a vida. Por quê? Por causa do serviço que aquela mulher fazia, creio eu. Amém. Era tão valioso o trabalho que ela fazia para aquelas mulheres da região, que Pedro, ou Deus, né, teve que trazê-la de volta para que ela continuasse servindo. Amém. Eu creio que essa é a ideia de Deus. Porque Deus valoriza, né, e Ele chama, convida cada pessoa da sua família para que possa se dispor a servir ao outro. Porque nós recebemos de Deus esses dons e talentos para esse propósito. Também, em Mateus capítulo 8, Jesus chega na casa de Pedro, e quando ele chega, encontra a sua sogra doente, enferma. E é interessante que Jesus também tira a enfermidade daquela mulher, e se você for lá, você vai ver que o texto vai falar que naquele momento, depois que a mulher se recupera da sua saúde, ela passa a servir a Jesus. Ela começa a usar, talvez, seus talentos para servir a Jesus, servir o reino. E esse mês nós falamos sobre isso, né? Se você lembra, no primeiro domingo, nós falamos que todos nós recebemos dons de Deus. E aí tem uns que são evangelistas, mestres, pastores e etc. E lá vai dizer que o propósito de ter esses dons no corpo de Cristo é para que esse corpo seja edificado, que ele cresça, que não seja um corpo como criança ou como menino, né? Até o texto vai falar, não ser levados por todo o vento de doutrina. Então tem pessoas com dons dados por Deus, tá certo? Não é simplesmente a capacidade humana, mas dada por Deus para exercer essas funções para o bem do corpo, para o crescimento do corpo. E nós precisamos entender isso. E talvez se você não entendia, porque há evangelistas, pastores, né, diáconos, mestres, professores, talvez agora você entende que essas funções são dadas por Deus para que esse corpo, essa família, ela possa crescer. Tá certo? Nós vimos sobre isso. Também nós vimos na segunda semana que a Vilmar ensinou, né, sobre a parábola dos talentos, ou seja, nós recebemos talentos, ou Deus coloca algo na nossa mão para que nós possamos usar para o reino. Na semana passada, também o Souto Maior falou que no corpo todos são importantes. Todos são importantes.
Talvez você se sinta, ou se ache, ou se considere o menor entre nós. Mas no corpo de Cristo você tem valor, você é importante, você tem uma função a exercer para que esse corpo possa crescer. Eu queria que você abrisse agora em 1 Pedro capítulo 4. A carta de Pedro foi escrita, para um grupo de cristãos que eram forasteiros, não estavam na sua residência, e o motivo de não estar em suas residências é que Nero tocou fogo em Roma, Basicamente ficaram 2 cidades sem ele colocar fogo. E aí ele começa a culpar os cristãos desse ato que ele fez. Ele queria talvez construir uma nova cidade conforme as suas ideias, e ele faz isso. E com isso muitos cristãos perderam suas vidas, A gente sabe, a história fala sobre isso. E aí 1 Pedro foi escrito basicamente, após essa atitude de Nero e provavelmente num ambiente de perseguição, porque os cristãos sendo culpados de destruir aquela cidade, agora todo o império estava querendo persegui-los e matá-los. Então muitos deixaram suas casas, seus negócios e saíram da região em que moravam. E Pedro está escrevendo para pessoas mais ou menos numa situação sobre essa. E é interessante porque no capítulo 4 ele vai falar de algo interessante. Porque eu fiquei pensando, como é que pode? Imagine se nós estivéssemos numa situação dessa, distante de nossos lares, talvez sem saber onde iríamos dormir, sem nossos trabalhos, sem talvez nossas famílias, alguns se perderam na perseguição. Imagine se nós estivéssemos nessa situação. Quais seriam as coisas interessantes entre nós? Que atitudes entre nós ia ajudar um ao outro? E Pedro vai mostrar, vai falar que uma dessas atitudes é o serviço. É quando nós usamos o nosso dom para servir ao outro. Ou seja, na realidade, o dom dado por Deus não é para mim. Tá certo? E assim, não depende só de mim. Eu tenho o dom para estar naquela situação. E nós vamos até tentar aplicar algumas coisas se você está pensando em ser auxiliar ou líder de um grupo de casa. Aí talvez você está pensando assim, mas eu não consigo, eu não posso. Veja o que Pedro vai falar. Olha o que Pedro vai falar, Porque nós queremos, nós vimos o testemunho aqui, o Rodney falando de uma igreja, que começou pequena, agora é enorme. Quantos grupos de casa tinham, ou tem? E nós queremos também, nós queremos ter muitos grupos de casa. Mas para termos muitos grupos de casa, isso depende de pessoas se dispondo a servir. Se você se dispor a servir, nós vamos encher essa cidade de grupos de casa. Tá certo? E talvez você está pensando, mas eu não sou capaz, Eu não tenho dom, eu não sou como o Mauro, Mas nós precisamos entender que não é simplesmente a capacidade de uma pessoa, mas é o poder de Deus atuando na pessoa. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, vou começar do 7 para a gente entender um pouco. Ele diz, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir o outro, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, olha o que Pedro está dizendo, É interessante porque Pedro fala que num momento como eles, de
de sofrimento, de perseguição, de uma vida sem conforto, com tantas dificuldades, o que eles precisavam? Do serviço de um ao outro. Aí Pedro diz, vocês devem amar um ao outro. Vocês devem servir um ao outro. Vocês devem ser hospitaleiros. Então imagine, se toda a nossa família for hospitaleiro, nós vamos abrir as nossas casas para que possa ter um grupo de casa. Abrir a casa é uma atitude de hospitalidade. É você preparar a sua casa para receber as pessoas. E isso é uma atitude cristã. Não é? E não é de alguns cristãos, mas todos nós. Não é uma função simplesmente dos presbíteros. Ou não é uma qualificação simplesmente para ser presbítero, mas é uma qualificação de todo cristão. Nós precisamos abrir a nossa casa para servir ao Senhor. E se você percebeu, o dom, a palavra, né, é uma graça. Então, assim, não é uma habilidade ou capacidade sua, simplesmente. Isso é um talento dado por Deus, a sua habilidade. E aí você usa para Deus. Mas o dom é um presente de Deus. É Deus que nos concede o dom. Agora, por isso que eu preciso entender que eu tenho que me colocar à disposição para que Deus possa me usar devido ao dom que Ele me deu. Então eu posso pensar assim, mas eu não sou capaz. Você está certo, não é sua capacidade, mas é o poder de Deus atuando na sua vida. E quando você se coloca à disposição de Deus para que Ele possa agir, aí nós não temos noção do que Deus pode fazer através das nossas vidas. Aleluia. Nós não temos noção. E Pedro estava tentando encorajar aqueles irmãos para que eles pudessem exercer o seu dom. E Pedro vai falar para eles dizendo, olha, nós estamos no final de tudo. Então é como se aqueles cristãos, eles vivessem como se a volta de Jesus fosse hoje, Ramos. E Pedro está incentivando eles assim, né? Então, se vocês têm pouco tempo, a perseguição, sirvam um ao outro, exerçam o dom que Deus deu para você. Agora, parece que hoje, né, nós tiramos da nossa mente essa ideia da volta de Jesus. Ou a volta de Jesus para nós está tão longe, né? É muito longe. Vai demorar muito. Então nós precisamos entender, o dom que você tem para exercer não é simplesmente habilidade ou capacidade sua, mas é algo que Deus concedeu a você. Então se você não entende, ou se você não se acha capaz, se coloque na mão de Deus, para que Ele possa usar você, para que você possa entender o seu dom e servir ao Senhor. Também, versículo 10, né? Ele começa a dar ênfase, né, sobre cada um recebe de Deus. Então assim, não são alguns, mas cada um de nós recebemos de Deus um dom para que seja exercido para Deus. Então os dons não é para mim, para ser usado para mim, né? Olha, tá vendo aí como eu tenho a habilidade de fazer isso? Olha como eu sou bom nisso. Não. E muitas vezes nós somos tentados por ter um dom, né, achar que nós somos alguma coisa. Mas nós precisamos compreender que aquilo que você faz no corpo de Cristo vem de Deus e é o poder dele atuando na sua vida, na minha vida. Por isso que nós precisamos estar disposto, né, a se colocar diante de Deus. Aí ele vai falar no versículo 11, ele diz assim, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provém. Então perceba, o que você faz não é você mesmo. É a força que vem do alto, que vem de Deus. Então eu quero incentivar você, sabe? Talvez você pense, mas como é que eu vou receber as pessoas na minha casa? Se coloque na mão de Deus, para que Ele possa agir na sua vida. Talvez você pense, mas eu não sei dar um estudo no grupo de casa. Quando eu me tornei cristão, eu também pensava.
eu não posso dar um estudo. Quando alguém perguntava, quem quer dar uma exortação tal dia? Se tivesse um banco, eu me escondia embaixo de um banco. Né? Eu queria fazer outros trabalhos, esse não. Mas se coloque na mão de Deus para você ver o que Ele pode fazer na sua vida. Porque o poder é dele. O poder é de Deus. O mérito não é meu, não é de outra pessoa ou de você que tem um dom, mas é Deus quem dá esse dom. E é interessante porque no versículo 11, ele fala do objetivo do dom. Ele diz que, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Qual é a sua visão como cristão? Qual é o propósito na sua vida de ser cristão? Qual deve ser nosso propósito? Não é glorificar a Deus, não é louvar a Deus, não é engrandecer o nome de Deus. Então a forma de você engrandecer a Deus é quando você se coloca à disposição para que Ele possa usar você no dom que Ele lhe concedeu. Ele até diz, se você fala, né, faça isso. Faça isso com dedicação, com esforço. Então todos nós fomos chamados por Deus para servir no corpo de Cristo. E eu queria dar algumas dicas, né? Talvez você fique pensando, mas eu não estou servindo em nenhuma área ainda. Eu queria dar algumas dicas para você, para que a partir de hoje você possa começar a servir e tentar, né, ou se colocar à disposição de Deus para que Ele possa mostrar o seu dom. Vai aí alguns. O que você mais gosta de fazer na igreja? Olha para a sua família. Olha para as coisas da igreja. Qual é a coisa que, olhando para a igreja, você mais gosta de fazer? Talvez o que você mais gosta de fazer é ensinar. Talvez o que você mais gosta de fazer é louvar a Deus, cantar para o Senhor, e etc, né? Então comece a pensar sobre isso. O que é que você mais gosta de fazer? E se coloque à disposição para fazer isso. Qual é o serviço cristão que lhe dá maior prazer? O que lhe dá prazer em fazer? Eu sei que aqui em 1 Pedro nós temos, ele vai falar sobre 2 áreas de dons, né? Mas a gente não se resume a 2, né? Aos dons, por exemplo, que estão na Bíblia. Tem tantos dons que talvez não estão escritos, que nós podemos usar para o corpo, para o crescimento do corpo. Em que ministério você pode servir ao Senhor? Já parou para pensar sobre isso? Dos ministérios que a igreja tem, quase 30 ministérios hoje. Qual é o ministério que você se encaixa, que dá para você servir a Deus? Comece a fazer essa pergunta para você. Qual foi o trabalho que você realizou ultimamente para o Senhor e isso trouxe muita satisfação para você? Comece a fazer essas perguntas. Ao final de um trabalho, né, que você vai servir no corpo, pergunte para si mesmo, né, qual foi a sensação que eu tive em servir nessa área? Foi uma sensação boa? Foi uma sensação motivadora? E aí você vai começar a ver a área que Deus está chamando você para servir no corpo. Em que área você poderia dar a sua contribuição efetiva, levando um melhor funcionamento daquela área? O grupo de casa, né? Nós temos agora uma coordenação. Então esses coordenadores, eles olharam para os grupos de casa e pensaram, não, a gente pode contribuir com algo para que os grupos melhorem. E eles se colocaram à disposição de Deus para ser usados. Você pode servir também. Você deve servir, porque você foi chamado para servir no reino de Deus. Então eu quero incentivar você, sabe, procure um ministério, uma área na igreja que você possa atuar e servir. Lembre-se, o dom é dado por Deus para que eu possa servir ao outro. Essa é a função do dom. Deus dá um dom para você servir a pessoa a que precisa ser servido pelo seu dom. Vamos orar ao nosso Deus.
Querido Deus, nosso amado Pai, nós louvamos ao Senhor, porque se há alguma habilidade entre nós, sabemos que foi talento dado pelo Senhor, desde que nascemos, e nós vemos tantas pessoas talentosas servindo nessa família. Também, Pai, se temos um dom, é dado pelo Senhor para ser exercido em função do outro, dos irmãos. E nós sabemos que a finalidade de tudo isso é para que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. E para que o corpo ele cresça, amadureça, Pai. Às vezes nós queremos um crescimento no nosso corpo. Queremos um crescimento em nossa família. Mas, Pai, nos ajuda a nos colocarmos à disposição, a sermos partes para que esse crescimento aconteça. Cada vez mais, Pai. Sabemos que o Teu reino tem crescido, mas nós queremos nos colocar diante do Senhor para que possamos servir e que esse serviço possa realmente trazer um crescimento espiritual para essa família, possa trazer um crescimento numérico. Nos abençoa em Cristo Jesus. Amém. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees and give it time. They're the answers you will find in Jesus. He's gonna let you know. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.